É dos jovens é que surgem os grandes movimentos transformadores. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Ninguém pode dominar a consciência alheia. E em consciência, cada qual pode ter as suas simpatias. Meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Lideranças são aqueles que dão o exemplo, quem se dispõe a doar o seu tempo, doar a sua voz, as suas pernas, os seus braços, sua formulação, seu coração, para representar as demandas populares. Reunir as pessoas em torno de uma ação, em torno de um ideal que seja comum, que traga resultados comuns. Mas a liderança ela não é forjada por si só, sozinha, né? Ela passa por todo um processo de um coletivo, de uma discussão. É importante também a gente pensar que as lideranças não são só aquelas que estão à frente, mas também aquelas que estão construindo. Você não é representante de si mesmo, né? Você representa um projeto político. E para você conseguir manter a sua liderança sendo respeitada, você tem que ouvir quem forjou você para estar nesse lugar. Se a gente não se constitui no contato com o outro, nessa linguagem que a gente vai construindo, né? O que não seria então dessa aproximação que existe, né, de um líder com alguém que se deixa ser liderado? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, homens e mulheres negras ainda são minoria em cargos de liderança no Brasil. Além disso, somente 38% das mulheres ocupam estes cargos. Que as mulheres que, em particular as que são de periferia, nós que somos negras, nós não temos uma crença na lei e na justiça, porque ela nunca funciona ao nosso lado, né? As leis, em maioria, foram feitas por homens, né? Homens brancos com mais de 50 anos, que é quem manda no país. O desafio de liderança é justamente as pessoas entenderem que eu não preciso ter 50 anos, eu não preciso ser um homem, eu não preciso ser hétero, né? Que o meu conhecimento não é menor justamente por isso. Então que é fundamental que a gente, de novo, né, exercite esse espaço de acolhimento, de escuta. Quero agradecer a Afrobras, quero agradecer a Faculdade Zumbi dos Palmares por esse reconhecimento. Glória Maria, obrigada por ser uma inspiração para nós mulheres negras. Companheiro Paulo Betti, esse troféu é reconhecimento por a nossa luta por justiça, igualdade, uma sociedade antirracista. Já é um espaço que muitas pessoas não têm. Então eu acho que liderança é isso, eu acho que ser líder, né, passa por isso, de ouvir as pessoas, entender, de acolher, de propor, né, e tentar buscar soluções para aquilo que está sendo apresentado. Essas lideranças, elas são importantes porque elas acabam fazendo uma leitura daquela demanda específica. A gente quer enfrentar a privatização e o desmonte das universidades, das instituições públicas, enfim, nós queremos que o Brasil possa fazer ciência para garantir sua soberania e o seu desenvolvimento. Você começa a entender o funcionamento da sociedade, que é desigual, que tem a exploração e a opressão como parte de garantia política da classe dominante. Existem
conceitos que foram desenvolvidos por Max Weber, né, da liderança carismática. A que mais a gente acaba trabalhando aqui no Brasil, até por causa de Getúlio Vargas, até por causa do Lula. Né? Também uma discussão sobre a questão de liderança para o Maquiavel, né, que fala da virtude, da fortuna, né, que uma pessoa ela vai se movimentar pela virtude ou pela fortuna. Eu acredito que seja isso, liderança é essa capacidade de promover sonhos, de promover coragem nas pessoas para que elas de alguma forma se engajem numa pauta específica. Eu acho que esse é o sentido de liderança. A fazer esse enfrentamento, mas a partir de uma visão da Campinas que nós queremos para o nosso povo, da Campinas que o nosso povo merece, que o nosso povo tem o direito de ter. Elas apontam um caminho, que como você faz para traduzir a sua indignação, a sua revolta, como é que você organiza, como é que você luta contra aquilo que não te está deixando satisfeito, que está te deixando, né, indignado. Depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. A partir da luta sindical, você vai falar da exploração dos trabalhadores, você vai falar que é necessário a organização dos trabalhadores, é necessário a greve, né, que com greve existe força política para reivindicar melhorias, né, nas questões trabalhistas. A gente está num momento histórico que cada vez mais, né, os representantes do capitalismo estão avançando nas retiradas de direitos e os trabalhadores precisam resistir. E não só resistir, a gente precisa avançar também. Por isso que é muito importante termos lideranças sindicais e lideranças que tenham esse compromisso histórico mesmo com os trabalhadores. A gente tem categorias diferentes, a gente tem demandas diferentes que, no fundo, quando a gente se junta, né, a gente consegue essas transformações. Desde 2016, comecei a me envolver com as pautas de defesa da universidade, de defesa também da ampliação do acesso, principalmente na USP. Ser uma liderança que vocaliza, que organiza, que escuta as demandas e transforma as demandas em luta. Organização de bairro, olha, é importante, por exemplo, sei lá, a Rosemar, que é uma liderança lá do Jardim Ipauçurama, ela tá na frente porque ela gosta de falar, mas também tem a Dona Maria, tem a Dona Josefina, que é aquela pessoa que vai ajudar a passar de casa em casa, no dia da manifestação vai pensar de levar uma garrafa d'água, sabe, que, por exemplo, numa reunião na comunidade, vai fazer um bolo, né, para fazer com que, por exemplo, o encontro efetivamente seja afetuoso, que as pessoas se sintam acolhidas. A Edith, para mim, é uma mulher que, se ela diz assim, eu vou botar 100 pessoas nessa reunião, ela põe. Ela põe, ela vai costurando, articulando, ela põe. Né? Isso é uma capacidade de liderança. Tem uma frase muito legal do Lenin que fala assim: as palavras convencem, os exemplos arrastam. A primeira coisa é isso, assim, esteja muito enraizado numa coletividade, na coletividade que te alimenta. Até porque isso que faz a gente dar coragem. Coragem é um sentimento coletivo, ninguém é corajoso sozinho. Eu entendo que a vaidade individual da liderança atrapalha muito, mas o líder a liderança, enfim, que se propõe a dialogar, a ter paciência, isso é muito importante.
Eu não acho que ninguém nasce líder, não acho isso. Né? Eu acho que as pessoas são colocadas ali pelo grupo e são forjadas nesse movimento. Mas também existem dificuldades políticas, né? O último período foi um período muito difícil para nós como um todo, para o Brasil tem sido um período muito triste, muito difícil, mas essas dificuldades mesmo vão deixando a gente mais forte, mais capaz, junto da nossa militância, de fazer resistência, de ser resiliente, de dia após dia fazer esse enfrentamento que é tão urgente, tão necessário para nós. É muito difícil, vai ser muito doloroso, você vai acordar cedo, você vai falhar, você vai cair, não vai dar certo, não vai vencer todas as batalhas. Quando você percebe, né, quando você tem uma pequena vitória, assim, que você consegue chegar até o final da luta, né, não é sobre saber bater, né, mas é saber o quanto que você consegue apanhar e continuar lutando. O que não pode faltar numa liderança? Eu acho que a coragem dessas pessoas, coragem para enfrentar suas adversidades todas e seguir adiante. O que eu procuro construir enquanto educador é estimular um mistério, que o lugar do aprendizado ele nunca está acabado, ele é contínuo, sabe? E um líder, ele precisa saber do outro. A cada novo dia eu vou me percebendo enquanto uma liderança, né? E vou também aprimorando essas habilidades. Espero que eu esteja fazendo isso de uma forma bem feita. Cativar as pessoas a partir das suas ideias, né? dos seus posicionamentos, eu acho que isso também é um reflexo, né? de uma habilidade de liderança. Tem um caminho que a gente aprende que pode contribuir. Então, assim, o primeiro caminho nós não temos resposta para tudo, mas nós temos ouvido, nós temos ombro, colo para dar para a outra, para que a outra, a partir do sentimento dela, ela encontre a proposta de solução para aquele problema. E acho que o que não pode faltar para a liderança é essa capacidade de ouvir e entender. Quando você vai conversar com uma pessoa que foi beneficiada por qualquer programa que seja, você vê o sorriso na pessoa, você vê ela brilhando, sabe? Isso para mim é um sentimento único, assim. A luta é em si só uma perspectiva de futuro. A gente se relaciona com a geração que derrotou a ditadura. Então eu me sinto inspirada nessa geração e quando eu vejo que a juventude vai à luta, a gente está trabalhando muito essa perspectiva da renovação. Então isso é muito gratificante, saber que as pessoas conseguiram enxergar essa força, né, tirar essa força que muitas vezes elas acham que não tem, me dá uma sensação de vitória, me faz continuar lutando todos os dias, independente do que aconteça. Todos os processos são passageiros, a gente ocupa os espaços temporariamente, mas os espaços eles são maiores do que a gente, porque eles continuam e a gente tem um prazo de validade, que é na diferença que a gente constrói as grandes coisas e que a gente avança na luta. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão nutrir é força que me embala.
O meu país é meu lugar de fala.